Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Diego Torrico, médico cirurgião geral, pós-graduado em nutrologia, referência em lipedema. E nós vamos conversar depois também com o Dr. Sérgio Torrico, irmão gêmeo, né, do Dr. Diego. E ele também é médico cirurgião geral, só que pós-graduado em cirurgia plástica, não é isso, doutor? Exatamente, Gisele. Seja muito bem-vindo ao programa. Gisele, eu que te agradeço a oportunidade de trazer um tema tão importante e negligenciado por muitas, tanto profissionais quanto pacientes, e agradecer o programa Giro do Estilo. É um prazer estar aqui com você, Gisele. Eu te conheci no dia do Lipedema Science e a gente se conectou, e levar informação eu acho que é algo muito importante, tanto para o profissional quanto as pacientes. Este programa está sendo gravado no Instituto AngioGold. Então, nossos agradecimentos à nossa parceira Gisele Furro, Dr. Cadu, angiologista, não é isso, doutor? Isso mesmo. E aproveitar aqui para agradecer também aos nossos parceiros, beleza, né? Por Blow, aqui do Belvedere BH, e também o Sou Consciente, que é o brechó. Então, vamos lá, doutor. Conta pra gente um pouco aí da sua trajetória profissional. Gisele, a minha trajetória, ela vem sido uma trajetória, falo, inspiradora, porque quando eu finalizei a minha profissão, eu fiz a medicina, porque eu gostava do que eu queria fazer uma atuação onde eu consiga atender e tratar as pacientes como eu gostaria de ser tratado. E foi quando eu encontrei a medicina. Eu me formei em medicina em 2016, depois eu fiz cirurgia geral como especialidade, porque eu por causa do meu irmão, ele queria que a gente trabalhe juntos na área de cirurgia plástica. Porém, com o passar do tempo, eu entendi de que a cirurgia tinha sido algo que você tinha que tratar os pacientes, de fazer intervenções mais pontuais. E isso tinha me deixado um pouco mais ansioso, porque eu sou muito analítico, muito clínico, muito crítico, e eu gosto de olhar um exame, avaliar, não que o cirurgião não faça, mas cuidar do paciente de dentro para fora. Eu entrava no bloco cirúrgico e eu encontrava a paciente somente na mesa cirúrgica, não conversava com ela, e isso me deixava mais triste. Falava, não, preciso fazer algo que eu converse com a paciente no consultório e ela me conte, igual eu falo com você. Não é uma consulta, é uma história. E depois eu me aprofundicei no tratamento de lipedema. Hoje eu fiz a pós-graduação em nutrologia e hoje eu tenho feito também a pós-graduação em lipedema. E isso me tem trazido muito benefício na minha trajetória, Gisele. Muito bom. Eu até inclusive gostaria de ouvir aqui agora o Dr. Sérgio para falar um pouquinho para a gente, logo aqui no início do programa, o que é o lipedema? Isso. Então vamos lá conversar Claro aqui um que pouquinho? sim, Depois claro a gente que sim. volta aqui com o Dr. Diego. Dr. Sérgio Torrico, primeiramente seja muito bem-vindo aqui no programa. Gisele, muito obrigado pelo convite. Eu sou muito grato por participar do programa e vamos falar um pouquinho sobre o lipedema. Isso mesmo. Conta pra gente o que é o lipedema e qual que é o papel do cirurgião geral no tratamento. Bom, então, lipedema é uma doença inflamatória crônica e progressiva que ela vai acometer geralmente a mulheres, e agora também a gente já viu que em pacientes masculinos tem esse problema. É uma doença que vai acometer o tecido adiposo dos membros inferiores, geralmente quadril, coxa, e é uma doença que está crescendo muito nos últimos tempos, e tem pacientes às vezes que não sabem qual que é a celulite, qual que é o lipedema. Doutor Sérgio, que alerta você deixa aí para as mulheres que suspeitam ter lipedema, né, e ainda não iniciaram o tratamento? Isso. Aí entra a parte da cirurgia geral, o que você me perguntou antes. Vou emendar com as duas perguntas, porque o cirurgião geral teria o interesse de poder diagnosticar clinicamente o lipedema. Só que para isso, no abordagem central, vai estar indicado a lipoaspiração,
o cirurgião plástico especificamente. Então, isso vai melhorar o contorno da paciente, a mobilização, melhora a qualidade de vida e, sobretudo, vai fazer que a paciente não sinta dor, que a maioria pensa, não, a cirurgia de lipoaspiração pode melhorar? Pode, mas o que não vai sentir é dor, porque a gente tira esse tecido adiposo que está inflamado. E, posteriormente, vá no clínico para poder fazer o tratamento clínico. Então, o tratamento basa numa equipe multidisciplinar, acompanhado do clínico, cirurgião, fisioterapeuta e psicólogo. Maravilha, muito obrigada pela sua contribuição aqui no programa, doutor. Obrigado, Gia. Obrigado você. E estamos aí para o que precisar. Ok, muito obrigada. E a gente volta agora com o doutor Diego falando o que mudou nos últimos anos. Doutor Diego, quando falamos no tratamento do lipedema, o que mudou nos últimos anos e por que precisa ser multidisciplinar? Gisele, quando falamos que existiram mudanças no lipedema, no tratamento de lipedema, a gente fala das atualizações que surgiram durante esse período. A gente vê que os profissionais realmente já estão se capacitando muito mais em relação a pesquisas, em relação a tratamentos tanto invasivos quanto não invasivos. A cirurgia, igual o Dr. Sérgio tinha falado, tem sido se beneficiado para as pacientes, mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa de mais estudos, de mais cuidado, de mais pesquisa, e o que a gente vai desenvolver aqui no Instituto AngioGold, junto com uma equipe completa que a gente tem, para poder levar para o Congresso Mundial de Lipedema, que, se Deus quiser, vai ser agora em 2027 em Estados Unidos. Uau, parabéns, que bacana! E na prática, como que a nutrologia ajuda quem tem o lipedema? Bom, a nutrologia tem se tornado uma especialidade, talvez eu falo por muitos profissionais como uma especialidade da moda, uma especialidade que tenta talvez trazer algum tipo de tratamento para os pacientes, não só de lipedema, senão em relação ao emagrecimento. Hoje a gente vê que o paciente que está em acompanhamento com nutrologia, ele vê que um paciente que, por exemplo, ele carece de alguns nutrientes principais, como vitamina D, vitamina B12, magnésio, selênio, zinco, que são minerais importantes que a gente, a principal fonte seria a dieta, mas às vezes esses pacientes têm problemas em relação à absorção desse tipo de nutrientes, porque tem alguma desbiose intestinal, que é um tema importante de falar também em algum programa que a gente pode falar, mas a nutrologia tem tratado muito a parte metabólica e correção nutricional na paciente com lipedema. E por que a nutrologia se tornou hoje um diferencial, né, no tratamento do lipedema e esses resultados ao longo prazo? Porque nós pensamos de que a paciente com lipedema, ela tem uma gordura totalmente diferente a de qualquer gordura. Isso daí tem trazido consequências muito, devastadoras para a paciente, porque a gordura, ela sequestra a vitamina D. Então, imagina, você precisa estar com seus níveis de vitamina D em valores ideais que estão preconizados pelo Ministério de Saúde, mas aquela paciente, aquela gordura vai sequestrar a vitamina D e a paciente vai estar com queda do cabelo, piora a ressequidade da pele, a imunidade comprometida, piora sobretudo no comportamento ósseo, mobilidade, pouco ganho de massa muscular. Então, tem sido visto de que alguns nutrientes são muito importantes, mas que a paciente com lipedema, ela carece. E por falar em vitaminas, né, essa deficiência de vitaminas, ela é frequente para quem tem lipedema? E também, assim, quais são as mais frequentes? Claro que sim, a gente tinha visto muito a deficiência de vitamina D, como eu tinha falado anteriormente, mas que eu acho que é mais importante, porque a vitamina D, ela cumpre uma função muito importante na saúde cardiovascular, imunológica, e se a gente fala de imunologia, a gente fala de desinflamação. E o lipedema, por ser uma doença
que ele é uma doença crônica, progressiva. Não gosto muito de falar esse termo, mas precisamos entender de que ela é progressiva. A gente tem que entender de que é uma gordura inflamada. E a gente está falando de que não é só uma gordura que precisa desses nutrientes, precisa de alguns antioxidantes, de alguns suplementos importantes, como tínhamos visto, alguns antioxidantes que foi desenvolvido pelo Dr. Cadu e a doutora Gisele, que o Lipecoff, que eu como paciente eu posso falar muito bem dele, porque eu utilizo, são antioxidantes que o paciente precisa para fazer com que essa gordura, que ela está desprovista de oxigênio, desprovista de nutrientes, ela consiga se nutrir. E essa nutrição vem através não só das fontes alimentares, sino das fontes também exógenas, que a gente fala dos suplementos manipulados ou que já estão no mercado. Isso, inclusive enquanto a gente vai falar aqui dos implantes, eu vou pedir até para a produção trazer para a gente o lipedema, o Lipecoff, com certeza. Né? Porque é importante, a gente fez agora uma entrevista aqui com o Dr. Cadu e a doutora Gi, né, nutricionista, então é interessante também a gente mostrar o produto. Isso. Enquanto é isso, já chegou aqui rapidinho, olha, esse é o Lipecoff que a gente acabou de falar, tem uma matéria completa sobre ele, né, doutor? Tem algo específico dele que você gostaria de falar? Claro que sim, Gisele. O Lipecoff, claro, não tem. Primeiro falar que não tem conflito de interesse com ele. Eu falo isso como paciente, que eu faço isso, eu costumo utilizar o produto, mas quando a gente fala de um produto, a gente tem que entender de que para paciente com lipedema tem que ser produtos e suplementos que realmente façam com que essa paciente sinta que não é uma doença, por se tratar uma doença que não tem cura, essa paciente precisa de suplementação. Só que essa suplementação, essas vitaminas, tem que ser para a vida toda. Então, imagina você pegar uma paciente, eu como médico, eu já não sou muito fã de prescrever suplementos manipulados, onde você coloca uns 8 comprimidos, umas 8 cápsulas na mão e você não sabe o que está tomando. Então, eu fiquei muito feliz quando descobri que foi desenvolvido esse suplemento, porque se você olhar, por exemplo, a tabela nutricional daqui, você consegue ver que aqui temos todas as vitaminas que a paciente precisa, vitamina B12, vitamina B6, magnésio, 5, um dos antioxidantes que eu gosto muito, que é o resveratrol, que ele é um derivado da uva, por exemplo, ele é um antioxidante perfeito para paciente com lipedema, a quercetina eu gosto muito de utilizar, e antes de eu encontrar o Lipecoff, realmente, eu não vou mentir, eu prescrevia esses suplementos para os pacientes, mas era muito comum elas ter a quantidade na mão e tomar ela de manhã, outro punhado à tarde, outro à noite. Isso realmente traz um desconforto, falando da parte gastrointestinal e também da paciente. Então, a paciente consegue ter toda a suplementação por aqui. Claro que a gente tem que individualizar pacientes, saber se realmente ela precisa de todos eles. Existe outro tipo de suplementos que a gente faz, mas dentro dos mais importantes, eles estão presentes nele. Claro, e eu achei interessante que mesmo que ele tenha o nome Lipecoff, né, aprendi que não é só para quem tem lipedema, é para todo mundo. Então, eu mesma já vou começar a tomar hoje. Falando disso, é algo que eu gosto muito de falar, porque as pacientes me perguntam, doutor Diego, mas por que você gosta de tratar lipedema? Eu falo assim, eu não sou mulher, eu não tenho lipedema, apesar de que existe 1% dos pacientes masculinos que têm lipedema, e eu já trato também, hoje eu sou referência em lipedema, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, e aqui em Minas Gerais eu tenho um paciente com lipedema masculino, e que eu estou fazendo acompanhamento, mas de tantas histórias que eu escuto, de tantos das pacientes que me contam as histórias dela, eu consigo me identificar com lipedema. E pensando na parte realmente de você cuidar da saúde, a gente está falando sobre cuidar do envelhecimento celular. Envelhecimento celular, a gente sabe que por causa de alguns ativos que a gente tem no meio ambiente celular, a poluição que a gente tem ali fora, isso atrapalha nosso sistema imunológico e a gente precisa de
realmente utilizar essas fontes de vitaminas, suplementos, minerais e antioxidantes para você ter uma qualidade de vida melhor. Então você pode tomar ele igual eu Não tomo. é tudo aí um produto só. Exatamente. Muito bem, doutor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reposição hormonal, que você também Sim, trabalha com os chips, não é isso? Os famosos sim. chips de são implantes hormonais, né? Tem uma pergunta aqui: qual que é o papel da reposição e dos implantes hormonais no controle do lipedema? Isso é uma pergunta muito interessante porque a gente vê que os pacientes com lipedema, elas têm sido pacientes que além de carecer nutricionalmente de vitaminas, suplementos, os níveis hormonais, eles realmente têm tido uma queda, um declínio hormonal, não somente de estrogênio, senão de testosterona, que é eu acho uma hormônio muito importante para a mulher. Aquela gotinha que você tem de testosterona, ela melhora a libido, melhora Uhum. a qualidade de vida da mulher. Não é que a mulher, produzir pouca testosterona, quer dizer que ela não é uma mulher que não é igual ao homem que vai ter a qualidade de vida. É um estudo que eu tinha levado para Roma agora, em 2025, o estudo que eu levei foi desse mesmo, falando sobre terapia de reposição hormonal e o foco que eu teve foi da testosterona. Hoje eu gosto de trabalhar muito com pesquisa e temos desenvolvido muitos estudos onde 250 pacientes foram estudados e a gente viu que fazendo o exame de sangue, que a testosterona total e livre, a maior parte elas tinham a testosterona mais baixa e, consequentemente, elas sentiam fatiga, queda da libido, pouco ganho de massa muscular. Então, pensando na terapia de reposição hormonal, eu falo, a paciente tem que saber de que os implantes hormonais, eles são importantes, mas também tem que saber, igual na cirurgia, qual que é o momento exato que a paciente pode fazer uso desses implantes. Porque muitas pessoas falam sobre chip da beleza, que isso realmente demoniza muito o hormônio, demoniza muito o profissional, porque a gente como profissional não tem a capacidade de colocar um chip da beleza que faça com que a paciente se sinta bem. O Conselho Federal de Medicina realmente ele até pune alguns profissionais que divulgam isso nas redes sociais. Então a gente tem que tratar com profissionais certos que entendam, estudem, igual eu faço. Eu acordo de manhã estudando lipedema, vou almoçar estudando lipedema, vou dormir estudando lipedema. Minha vida está toda envolvida em lipedema. E implante hormonal tem sido uma das estratégias que eu venho utilizando no tratamento de lipedema, mas igual eu te falei, Gisele, tem que existir o melhor momento. A paciente, eu não falo isso, mas a paciente tem que ser merecedora da medicação, tanto do suplemento quanto do hormônio. Muito bem, doutor. E para encerrar, como conscientizar os profissionais da saúde a saber diagnosticar a doença do lipedema? Bom, hoje eu falo sempre, Gisele, que as pacientes já estão muito bem conscientizadas, porque elas têm as redes sociais presentes ali. E eu falo, hoje meu objetivo não é conscientizar mais pacientes, hoje meu objetivo é conscientizar profissionais de saúde, médico, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, esteticista. Hoje eu tenho recebido uma maior parte das pacientes de esteticistas, que elas não têm um conselho, mas elas, às vezes, a primeira coisa que a paciente vai é por um esteticista para tentar fazer alguma drenagem, algum tratamento, e elas têm me encaminhado muito. Então, a negligência profissional, a negligência médica tem sido um dos obstáculos para eu poder conseguir tratar mais pacientes, porque quando o profissional não entende, não sabe o que é lipedema, o profissional atrasa esse tratamento dessa paciente, atrasa o diagnóstico. Hoje eu tenho pacientes de 60, 70 anos que nunca ouviram falar de lipedema, mas a doença já vem desde 1940, só que nos últimos anos ela tem se desenvolvido mais por algumas atrizes, algumas famosas como a Yasmin Brunetti do BBB, que ela tem
tido lipedema e que o tratamento para ela foi fantástico. Mas também temos pacientes que elas vivem com dor, porque eu falo, lipedema não é somente você sentir aquela pele que está desproporcional, aquela gordura desproporcional, aquela celulite que não é celulite, é a dor. Hoje eu pergunto na minha consulta, o que te incomoda mais, a aparência ou a dor? E elas vêm falando muito da dor. E ela já tem um CID. Então, se é uma doença que está presente aqui, como que o profissional consegue negligenciar isso e falar que não é lipedema? É uma doença que está presente tanto nas pacientes quanto no nosso dia a dia. Vai na praia, vai no supermercado, vai no shopping, você encontra pacientes com lipedema. Só que parece que isso foi vedado para os profissionais. Então, hoje vamos desenvolver muitos cursos aqui no Instituto. Vamos desenvolver um workshop que eu já dou um spoiler aqui, falando sobre uma mentoria e um workshop para conscientização de profissionais, para eles entenderem o que é lipedema, o profissional que nunca teve contato com lipedema poder vir aqui, fazer um estágio com a gente, conhecer a equipe, passar com cada um da gente para saber como que essa paciente é tratada, cuidada e o que a gente chama de jornada de paciente, Gisele. Bacana demais, doutor. Adorei lhe entrevistar. Tem algo que não foi perguntado que você gostaria de ressaltar? Gisele, eu gostaria de falar para as pacientes que estão me assistindo, que não sabem que tem lipedema, que não normalizem a dor, sobretudo nos membros inferiores, nas pernas. Você pode ser magra com lipedema e você sente dor, sente cansaço, sente desconforto e você acha que é pela rotina, mas não, investiga. Tem muitos estudos que a gente vai trazer depois, falando sobre a epigenética, falando sobre se sua tia, por exemplo, se sua mãe tem lipedema, você pode ter lipedema. Se as suas tias paternas têm lipedema, você começa a investigar quem que da sua família teve lipedema para você entender de que você pode ser também uma candidata. E se sua filha tem lipedema, então não normalizem dor, não façam com que o profissional que falou que não tinha lipedema falou e pronto. Não, procurem profissionais certos, profissionais que sejam referência na área, que estudem, que levem todos os trabalhos para qualquer lugar. Isso, e não demonizar nem a cirurgia, nem o hormônio, nem as canetinhas, que é algo muito importante também de falar. Só isso, Gisele. E tem um contato, doutor? Seria Instagram? Como que as pessoas poderiam? Sim. Tem o Instagram que é @Dr. Diego Torrico. Vocês me encontram também pelo Instituto Anjo Gold, que é onde eu trabalho em Belo Horizonte. Em São Paulo eu trabalho na Clínica Frederich, da doutora Paula Frederich. E algo muito importante, eu fiz o lançamento do meu e-book, que eu vou te trazer de presente também. É um e-book, isso foi o ano passado que eu fiz o lançamento do meu e-book, que chama Lipedema Entenda, Trate e Viva. E um e-book que é para vocês podem adquirir ele na plataforma do Eduz, lá no link da minha bio. Ela tem um valor simbólico, porque esse valor vai para ajuda para a Abrali, que a Abrali é uma associação brasileira de pacientes de lipedema, e também a Associação Brasileira de Lipedema, a Abraluai, que é uma associação da doutora Valquíria Monteiro, que ela é fisioterapeuta, e nós temos uma associação também aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que ela acolhe pacientes de lipedema. Então, a gente tem que entender de que essas pacientes, às vezes, não têm recursos, não têm como tratar com um profissional, e a gente tenta ver a melhor forma de ajudar elas. Muito bom. Realmente são muitas informações, né, gente, sobre o lipedema. Queria falar que o programa está aqui de portas abertas. Sempre que tiver assunto novo, quiser gravar outro programa sobre a sua especialidade, né, voltado para o lipedema também, tá aí o convite desde já, viu, doutor? Muito obrigado, Gisele, obrigado pela oportunidade de trazer um tema que enche meu coração de muita alegria, de saber de que tem pessoas ali que estão assistindo e que vão conhecer, pelo menos, ouvir falar a palavra lipedema. Lipedema também enche meu coração de alegria, desde quando eu fui no Lipedema Science, né, tive essa curiosidade de saber mais e trazer mais informações aí para vocês. Então, muito obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigado, Gisele. E muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa Giro do Estilo.